Graça e paz, igreja linda e amada do Senhor. Eu estou olhando daqui, eu estou vendo que não está chovendo. Apesar do clima aqui ser bem friozinho, bem legal, não é um ambiente para a gente dormir, porque a gente está na presença do Senhor. Então esse amém estava tão muxoxo, estava parecendo que a gente está no sofá, assistindo ali com vontade de coçar aquele negócio que a gente assiste com o olho, e acorda e fica assim, dormindo e acordando, mas a gente está na casa do Senhor, na presença do Senhor. Então, graça e paz, igreja linda e amada. Amém. Agora, coisa boa. Semana passada nós fomos lá para a Igreja Esperança, Igreja Anglicana Esperança, do nosso irmão pastor Léo, e eu estava morrendo de saudade de vocês. Chegar aqui, vocês assim, amém, não pode não. Eu estava com expectativa de reencontrar vocês. Espero que vocês também, né? Poxa, pelo menos, assim, pastor, eu estava com saudade do Senhor, né? Mesmo assim, o Senhor às vezes pega pesado, mas eu estava com saudade do Senhor. Olha, igreja, nós temos compartilhado semanalmente que a gente precisa viver um cristianismo, mas um cristianismo verdadeiro. A gente precisa parar de viver um cristianismo raso, cultural, superficial, e a gente precisa se aprofundar e viver a profundidade da presença de Cristo. É tão interessante que Cristo, meus irmãos, a gente vê o Evangelho, o Evangelho chegou até nós por conta disso. Jesus pegou 12 homens comuns, assim como eu e você, diferentes e com dificuldades cada um, e transformou eles em extraordinários discípulos. Vieram eles a mudar o mundo, e assim o Evangelho chegou a mim e a você hoje. Como igreja, todos nós precisamos ter um foco, transformar pessoas comuns em discípulos extraordinários de Jesus, amém? Esse é o nosso foco, é nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus e fazer com que outras pessoas conheçam e se tornem discípulos de Jesus. Por isso que nós estamos vivenciando essa série, a série intitulada O Discípulo de Jesus. O discípulo de Cristo. Um discípulo extraordinário é aquele que busca viver o inesperado. O discípulo extraordinário é aquele que busca viver o incompreensível, aquilo que surpreende, porque Deus, Ele nos surpreende, Ele faz o extraordinário acontecer. Mas para isso nós precisamos sermos fiéis discípulos que vivem na fidelidade e na obediência ao Senhor. Quer reconhecer um discípulo extraordinário de Jesus? Observe seus relacionamentos. Observe os relacionamentos dele. Porque a fé cristã, ela é uma fé relacional. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus Pai e uns com os outros. Então a nossa fé, ela é relacional. Então quer descobrir se uma pessoa de fato está vivenciando, ou se você mesmo está vivenciando o verdadeiro discípulo de Jesus, sendo o verdadeiro discípulo de Jesus, olhe para os relacionamentos. Aqueles que são casados, observe como é que ele trata a esposa. Observe como é que a esposa trata o marido. Para aqueles que têm filhos, observe como é que eles tratam os filhos. Para quem tem os pais, observe como é que ele trata os pais no seu dia a dia. Observe como é que ele trata as pessoas, os vizinhos, os seus colegas de trabalho. Observe como é o relacionamento dele na igreja. Na igreja, às vezes, as pessoas podem criar algumas máscaras, né? Glória, aleluia. E quando passa da porta, se transforma, né? Então, a gente vai ver isso aqui. Mas quer descobrir, de fato, quem são os discípulos reais de Jesus. E nós precisamos ser, observe os seus relacionamentos. Então, na sua forma de se relacionar com o próximo, a gente pode enxergar se essa pessoa, de fato, é o discípulo de Jesus. Nessa série, nós estamos mergulhando em alguns relacionamentos para descobrirmos e entendermos melhor como ser de fato, como nos tornarmos cada dia mais discípulos extraordinários de Jesus. Como é que eles vivem? Nós já vivenciamos aqui 3 etapas, já passamos por 3 títulos, já vimos 3 coisas importantíssimas. A primeira dela, um verdadeiro discípulo de Jesus, ele vem em rendição. Foi a nossa primeira mensagem. Não tem como ser discípulo de Jesus e não estar rendido a Jesus.
Nós acabamos de cantar aqui, exaltar a Jesus, se render a Jesus. Então o discípulo vive em rendição. Na segunda semana nós vimos que o extraordinário discípulo de Jesus, ele vive em santidade. Por quê? Porque ele precisa buscar a santidade. E santidade não significa você ser um santo com relação ao olhar do mundo, não. Santo na palavra quer dizer separado. E uma vez que entregamos a vida a Jesus, começa um processo de purificação, de limpeza na nossa vida, para que cada dia mais pareçamos com Jesus. Então isso é uma santificação, onde o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, e cada dia mais nós vamos deixando aquela sujeira do passado que nos afastava do Senhor, e vamos nos tornando mais parecido com Jesus. Isso é ter uma vida de santidade. A semana passada, vocês estiveram com o pastor Rony aqui, é a experiência de vivenciar que um verdadeiro discípulo de Cristo, ele conhece a si mesmo. Porque eu preciso me conhecer. Como discípulo de Cristo, eu preciso saber quem eu sou de fato. Eu preciso olhar para o espelho e enxergar que eu sou frágil, que eu tenho dificuldade, que sim, eu erro. E eu preciso, com isso, aprender a pedir perdão, a reconhecer que o outro também é falho. E a gente vai quebrando as barreiras, as limitações, e vai vivendo de fato, amando e respeitando, porque a gente sabe que nós também somos falhos. Então, rendição, santidade, conhecer a si mesmo, são coisas que marcam, que todo discípulo precisa viver. Hoje nós vamos refletir, na verdade, de que o discípulo extraordinário é aquele que serve com excelência. É aquele que serve com excelência. E nós vamos vivenciar isso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Tudo o que for fazer na sua vida, o olhar é: eu estou fazendo isso para o Senhor. Não pense que isso é algo exclusivamente da igreja. Quando eu estiver servindo na igreja, o que eu estou fazendo é para o Senhor. Não, é no seu dia a dia. Toda atitude que você for ter, você precisa lembrar que, em primeiro lugar, você está fazendo para Deus. Sabe, lá no seu trabalho, quando você estiver ali com um perrengue com o seu chefe: meu chefe não é fácil, hoje eu vou aqui parar, eu vou prender, eu vou hoje fazer picuinha, porque o chefe não está merecendo. Ei, lembra, teu trabalho, tu estás honrando e glorificando o nome de Deus. Então, quando você estiver no seu trabalho, por mais difícil que seja seu chefe, é para Deus que você está fazendo. Então, faça com excelência aquilo que você faz, onde quer que você esteja. É isso que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, nós não fazemos para os homens. Apesar de servirmos as pessoas, nós servimos as pessoas porque estamos em obediência a Deus, servindo a Deus. Servir ao Senhor é servir em amor e com excelência. Dizem que é até possível alguém servir sem amar, e é. Alguém servir sem amar, porque existem vários interesses para servir, e alguém pode de fato servir sem amor. Mas olha, será que é possível amar sem servir? Servir sem amar até é possível, mas será que é possível amar sem servir? Pastor Rick Warren, ele tem um livro, Uma Vida com Propósito. Quem não leu, espero que leia, porque é um livro que abre as portas dos nossos olhares para quem somos de fato e nosso propósito que Deus nos criou. Rick Warren, ele diz: o serviço que não nasce do amor é apenas ativismo vazio. Se você faz algo sem amor para Deus, isso é algo vazio, é apenas ativismo da sua vida. Vamos orar por essa palavra? As suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, pela tua presença nesse lugar, e como está nítido a tua presença aqui, Senhor. Então vem, Pai, vem, Senhor. Nós queremos te pedir que tu faça o teu mover e o teu agir no nosso meio. Tua presença onde está, Senhor, curas acontecem, restaurações acontecem, transformação de vida acontece. E eu creio que tu aqui estás presente, então tu estás curando. Eu creio em relacionamentos hoje aqui sendo refeitos em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, que pessoas ao passar dessa porta hoje saiam totalmente transformados, não pela palavra de um pastor, mas pela tua presença, Senhor, que está fortemente nesse lugar. Então vem, Pai, vem ministrando os nossos corações, porque nós queremos aprender a sermos discípulos extraordinários, que servem com amor e com alegria. E as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam alegres na tua presença, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu redentor. Amém, amém, amém. Meus irmãos, olha, muitas pessoas, elas servem por mais diversos motivos. Tem pessoas que servem por desejo de reconhecimento, servem só para aparecer e ser reconhecido por alguém. Tem pessoas que servem por interesses, de fato, por ganância, por reconhecimento e por receber algo em troca. Tem pessoas que servem apenas porque tem culpa, fez alguma coisa e acha que vai pagar servindo ao Senhor. E tem pessoas que agem e servem simplesmente por pura religiosidade. Então tem isso e tem muitos outros motivos que as pessoas servem. Porém, a Bíblia nos ensina em Romanos 12 que o verdadeiro serviço cristão surge a partir do amor sincero. Porque ele foi um dia alcançado, restaurado e transformado por esse evangelho que transforma as pessoas. E com isso, entende que foi amado e passa a amar uns aos outros. Para isso, é necessário servir em amor, é necessário que eu viva em comunhão. Eu preciso viver em comunhão, porque é a comunhão dos relacionamentos, do amor, que nasce, que surge o servir sem interesse, mas com amor para com o próximo. Qual é a verdadeira essência do serviço cristão? É o amor. A essência do serviço cristão é o amor. Então não adianta nada fazer algo sem amor. Pastor Carlito Paz, ele costuma dizer, eu posso até doar sem amar, mas eu não posso amar sem doar. Você pode até vir no ofertório e doar sem amor nenhum. Eu vou ali por pura obrigação, eu vou ali porque eu vou mostrar que eu estou dando dinheiro, enfim, pode ter vários interesses. Então você pode até doar sem amar, mas é impossível você amar e não ser generoso e não ser um doador. Porque o amor, ele transborda a gente, e com o amor vem junto a generosidade e a preocupação com as pessoas. E isso vai além da área financeira, isso vai todo o nosso ser, com nossos dons, com nossos talentos. Nós somos transbordados pelo amor do Senhor, e esse amor, naturalmente, a gente quer doar a todas as pessoas. Quem já fez o cursilho, quando volta do cursilho, a primeira coisa, antes de voltar, já está pensando, é tão bom, é tanto amor, que eu quero que fulano esteja aqui. É natural. Quem recebe amor, quer propagar amor na vida das pessoas. Doar tem a ver com entrega, com desprendimento, com generosidade, e só vive verdadeiramente isso quem ama. A igreja precisa ser uma comunidade, mas uma comunidade autêntica, onde as pessoas, elas se unem e estão dispostas a fazerem sacrifícios significativos, umas pelas outras. Trata-se de uma verdadeira irmandade, onde todos estão comprometidos em transformar vidas, em ajudar outras pessoas a viver as alturas e profundezas do Evangelho. Como cristãos, nós estamos sempre em busca da maturidade espiritual. Nós chegamos na igreja, começamos a receber aquele leitinho, sabe, um alimento bem simples, mas a gente precisa aí começar a encorpar. A gente vai encorpando e vai entendendo, vai compreendendo, vai ajustando, e Deus vai trabalhando, vai santificando, vai moldando, e a gente vai crescendo em maturidade. É a maturidade espiritual, e essa maturidade, ela não acontece a parte de uma comunhão genuína entre os crentes. Não acontece a parte, ela precisa estar junto, vivenciando a comunhão. A gente precisa viver, de fato, esse verdadeiro ambiente para podermos crescer espiritualmente falando. Um ambiente de amor, um ambiente de companheirismo, um ambiente de confiança uns nos outros. Por isso, nós vamos compreender, por meio aqui das Escrituras, o que significa servir em amor e em excelência. Nós vimos hoje, na leitura feita pela ministra Marcília, na leitura de Paulo hoje, falando ali aos romanos,
ele diz, não só ali para a igreja de Roma naquela época, mas ele diz para mim e a você hoje aqui em Camará, que o amor de um para os outros deve ser sincero, natural, fraternal, honroso, zeloso, fervoroso e paciente. É esse o amor que a igreja precisa derramar e precisa viver uns com os outros. Nós precisamos servir uns aos outros em atender às suas necessidades. E entenda, necessidade não é a minha vontade. Eu queria tanto isso, não. Necessidade é aquilo de fato que eu estou necessitando. Porque às vezes a gente quer coisa que de fato não estamos necessitando, né? Quem tem o cartão estourado aí, pensa bem nisso, né? Para ali, olha assim, quando faz assim, eita caramba, tem tanta coisa que eu comprei aqui que eu não estou nem usando. Então, necessidade é um pouco diferente do que eu quero de fato. Para isso, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios, algumas chaves que são fundamentais para que a gente possa verdadeiramente servir em amor e excelência. Então, acompanhe comigo. Para servir verdadeiramente uns aos outros em amor e excelência, a primeira coisa que precisamos fazer é verdadeiramente seja você. Seja você verdadeiro. Quando falamos de verdadeiro, nós estamos falando de algo de sincero. Seja sincero sobre algo que é bom. Seja verdadeiro, seja autêntico. E Paulo, ele disse aqui, escrevendo aos Romanos, verso 9, o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. No livro Espiritualidade que Transforma, que é um livro que está sendo apoiado para essa série de mensagens, o autor Chip Ingram, ele diz, na realidade ele relata um pouco da sua história da juventude, eu achei muito interessante para trazer, para compartilhar com vocês. Então, preste atenção, ele relata que quando jovem, ele vivenciou, e quando chegou uma fase da sua juventude, o seu pai, ele se encontrava internado, hospitalizado, e ele morava algumas horas ali do hospital. E certo dia, algumas horas já, avançadas horas, ele recebe uma ligação e corra para o hospital porque seu pai está nas últimas horas de vida. E ele relata que ele correu para lá e tem um encontro. Quando chega no hospital, o pai dele, que fazia alguns anos que já havia sido convertido, só que o pai dele era daqueles que tinha muita dificuldade de expressar o seu amor. Ele tinha muita dificuldade de compartilhar o seu amor. E eles nunca tiveram uma conversa franca de pai com filho sobre as suas emoções. O pai era muito orgulhoso, gostava muito do filho, mas não conseguia expressar essa realidade. Então o jovem rapaz, ele cresceu e vivenciou sem essa aprovação do pai. Faltava algo na vida dele. E isso era muito ruim para ele. E aí, quando ele recebe aquela ligação, ele corre para aquele hospital. E ao chegar naquele hospital, ele tem a notícia que o pai dele já estava inconsciente. Já tinha entrado ali no coma e estava de forma inconsciente. E aí ele fica muito triste, começa a conversar com Deus, mas não sai ali daquele hospital. E ele relata que, passado algum tempo ali no hospital, sem do nada, sem esperar, o pai dele sai do coma de repente, volta com uma lucidez imensa, e ele está lá. E ele corre, e naquele instante, eles passaram mais ou menos uma hora e meia juntos, e ele relata que naquele momento, eles puderam compartilhar o coração um com o outro. O pai pôde falar tudo o que queria para o filho, que outrora ele não conseguia falar, porque ele conseguiu enxergar que ali eram as últimas horas de vida dele. Então tudo que ele tinha para falar para o filho, ele falou para o filho. E o filho também conseguiu abrir o seu coração e fazer perguntas e tirar dúvidas. E os dois abriram o coração um para o outro, e aquele momento foi libertador para os dois. Ele mesmo diz isso no seu livro, e eu já compartilhei algumas vezes com vocês em outros contextos. Ele fala, é interessante perceber que quando se está para morrer, é que muita gente compartilha com as pessoas mais próximas aquilo que lhe é mais importante. Assim, foi com Jesus. Não que Jesus não tenha compartilhado a sua vida, mas assim, no final, nas suas últimas horas de vida aqui na terra,
Jesus, ele reuniu os seus discípulos e ensinou a todos nós a maior lição que nós precisamos aprender. Ele lavou os pés dos discípulos, demonstrando-lhes a sua mensagem da vida inteira aqui na terra. E naquele instante, Jesus deixou não só para eles, mas para eles compartilharem, através das boas novas, um outro mandamento para que eu e você pudesse cumpri-los. Ele disse, João 13, nos versos 34 e 35, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha o mandamento. Olha a responsabilidade que Jesus está trazendo para todos nós. Ele está dizendo assim, quando eu amei você se sente amado por Jesus? Amém? Glória a Deus. Se você se sente amado por Jesus, ele está dizendo, amem o próximo. Porque as alegrias, assim como as minhas tristezas, os meus desejos, assim como as minhas dificuldades, uns com os outros. É para isso que a igreja é, não é apenas para celebrar quando as coisas estão boas, é também para que possamos ajudar quando as coisas não andam boas. A gente precisa estar juntos quando estamos alegres e felizes celebrando, mas também quando estamos tristes e chorando. Amemos uns aos outros, da mesma forma que eu os amei, é o que nos ensina Jesus. Ele nos amou de uma forma incondicional, sacrificial, aberta, vulnerável, sincera, mesmo quando não era conveniente. Ou seja, pastor, mas porque aquele irmão é meio difícil. Filho, é difícil. Mas Jesus chamou para que a gente ame. Porque em uma certa hora você também não foi fácil para ser alcançado, né? Então eu amei você assim. Então você também aprenda a amar até aqueles que sejam mais difíceis. Nós, para sermos discípulos extraordinários, precisamos fazer o mesmo. Sermos verdadeiros uns para com os outros, em amor a Cristo. O pastor Chip Ingram, o autor do livro, ele diz, a comunidade autêntica ocorre quando o seu verdadeiro eu se revela e responde às necessidades reais, pelo motivo certo e da maneira correta. Uma igreja verdadeira é aquela que é autêntica, transparente, que vive realmente como nós somos. E ela responde às necessidades umas dos outros, pela motivação certa, não por interesse. Eu vou ajudar aquela pessoa, porque aquela pessoa pode me dar algo em troca. Essa aqui não pode me dar algo em troca, eu não vou ajudar ela. Não! Nós precisamos ajudar a todos, e sem esperar nada em troca, pela motivação correta, pelo amor. E a palavra aqui, sincero, ou seja, sem hipocrisia, ela vem do grego, que literalmente significa sem máscaras. Sem máscaras. Se a gente for para o contexto do teatro antigo, lá nos teatros antigos, se usava para interpretar personagens diversos, um personagem ele usava máscara, ou seja, um homem no teatro. Você não precisa de máscara para poder viver quem você é. Você precisa viver, de fato, quem você mesmo é. Como nós vimos na semana passada, muitas pessoas estão agindo dessa forma, trocando as máscaras conforme acha necessário, buscando ser pessoas diferentes de quem elas realmente são. Tudo em busca de um reconhecimento. Para um serviço genuíno entre os cristãos, é necessário tirarmos as máscaras. Nós precisamos parar de projetar o que achamos que os outros vão gostar e começar a ser abertamente, honestamente e apropriadamente vulnerável. Nós precisamos parar de querer vivenciar quem nós não somos para impressionar as pessoas. É dura, mas eu botei essa frase aqui. A verdade é que muita gente gasta muito dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa, para impressionar pessoas que não gostam. Uau! Se eu estivesse no lugar de vocês aí, eu falei, meu Deus, Senhor. Vou repetir bem devagar. A verdade é que muita gente gasta dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Sabe por quê? Em busca de aceitação.
Nós falamos sobre isso. Ou não de você, interessa que o Pai que te criou te ama do jeito que você é, e isso é o que basta. Você não precisa estar agradando ninguém, você só precisa estar caminhando em obediência ao Pai. Se o Pai te mandou, obedece e vai. Ah, fulano, mas por que tu está fazendo isso? Não, fulano, deixa isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Oxi, não, eu vou ali, porque o que será? Se eu deixar de ir ali na igreja hoje para compartilhar o amor de Deus, para adorar a Deus e viver a comunhão, e para ir ali, não, é a festa ali, é uma festa muito importante daquela pessoa. Se eu não for, o que aquela pessoa vai pensar de mim? Filho, a tua preocupação é o que Deus vai pensar de você. Se aquela pessoa, ela realmente te ama, ela vai compreender a tua necessidade e se você pode ir ou não. O seu sim precisa ser seu sim, o seu não precisa ser não. É o que a Bíblia diz, o que passar disso é do maligno. Então você não precisa ser aceito por ninguém, porque você já é aceito pelo Pai que te criou. Entenda, antes de fazer, fomos chamados a ser. O discípulo extraordinário serve por causa de quem ele é em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo relata em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, e nos primeiros versos ele diz, essa é a linda carta de amor. E aí Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que retine ou como um prato que faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e até entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Sem amor, nada do que a gente possa fazer tem validade para o nosso Deus. O falar, o ter e o dar, eles só terão proveito, só farão sentido se houver amor. Continuando, para servir verdadeiramente uns aos outros em amor, atenda às necessidades reais do seu próximo. Atenda às necessidades reais do seu próximo. Se você quer viver o tipo de amor que Jesus ensinou através dos seus relacionamentos e que ele seja verdadeiro, você precisa sair da zona de conforto e atender às necessidades das pessoas, inclusive aquelas mais difíceis de lidar, como já falei outrora. Agora, atender às necessidades, sair da zona de conforto, cumprir com servir ao próximo, vai exigir de nós tempo, energia, sacrifício e recurso. É por isso que tantas as pessoas, tem tanta gente que tem dificuldade em amar as pessoas, em servir as pessoas, porque demanda tempo, vai demandar tempo nosso, vai demandar energia nossa, vai depender de algum sacrifício, a gente vai demandar alguns recursos. Agora, saiba de uma coisa, será tão gratificante para você servir alguém em amor, que dinheiro no mundo nenhum irá pagar. Sabe, quando você consegue, com tanta dificuldade, convidando, até que uma pessoa se rende e vai ao concílio. Sabe, quando não tem recurso e você está tão apertado e você tira parte do seu recurso e não, eu vou ajudar para que essa pessoa vá para um concílio. E essa pessoa vai para o concílio. E é aquela, geralmente, as pessoas, todos nós temos dificuldades, e quando a pessoa vem, transbordando, que entra pela porta, pulando, se for mulher, borboleta, né? Homem era tudo assim, sabe aquele homem seco, duro, que quando volta tudo pulando com as bolinhas assim, oh glória, aleluia, decolores, né? E você olha assim e diz, cara, precisa ser além de nós. Paulo disse, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Ou seja, dedicar-se uns aos outros era considerar os outros membros do corpo de Cristo como a gente considera a própria família nossa, ou a própria família de sangue. A mesma preocupação, a mesma proteção que nós temos em casa com a nossa família biológica, se estende e deve se estender com a nossa família espiritual. A norma a ser aplicada por todos os seguidores de Jesus, para que a gente possa viver de fato o que Cristo nos ensina. Amemos uns aos outros. Deus, Ele quer agir poderosamente ao nosso favor, sempre que a nossa motivação ela estiver atendendo às necessidades reais de um verdadeiro seguidor de Jesus.
Essa foi a atitude de Jesus. Jesus, ele veio e ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Filipenses 2,7. Ele esvaziou-se de si mesmo. E ele se tornou servo para nos ensinar que todos nós precisamos ser servos. Dar preferência uns aos outros em honra. Isso significa ter um desejo ardente que as outras pessoas tenham sucesso. É literalmente superar uns aos outros em dar honra a outra pessoa. Porque é isso que Jesus faz por nós. Ele sacrificou-se no nosso lugar para atender a nossa necessidade de perdão pelos nossos pecados. Olha, a cruz, ela é o maior exemplo de humildade e devoção. Jesus, ele colocou as necessidades das pessoas acima das necessidades dele. Ele valorizou as pessoas. Isso nos ensina que nós devemos segui-lo e, como seus discípulos, precisamos atender às necessidades reais uns dos outros. Sabe uma coisa que nós precisamos aprender? É sair desse olhar do mundo. Sabe, o mundo, as pessoas passam uma por cima das outras para serem vistas e terem sucesso na vida. Sabe, quando você compartilha com alguém que não tem um olhar cristão, um sonho, um projeto ou teu crescimento, a primeira coisa que elas veem, ela pode até falar da tua vida, que maravilha, que coisa, mas já fala com um olhar meio diferente, sabe por quê? Porque elas queriam ter o sucesso que você está alcançando. Mas um verdadeiro discípulo é aquele que empodera outro para ir além do que você já foi, que ajuda para que as pessoas possam vir a cumprir os propósitos que Deus tem para cada um. É aquele que valoriza e apoia e ajuda para que um aos outros ele vá além do que eu já fui. É aquele que quando a pessoa vem compartilhar os sonhos, os desejos, a pessoa, oh glória, então vem cá, vamos orar juntos por isso aqui, e incentiva para que isso aconteça. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, com a minha caminhada, que foi fundamental para a transformação da minha vida, pessoas que se dispuseram, pessoas que gastaram tempo, que gastaram recursos, que se colocaram à disposição para poder me ajudar a quebrar limitações, a quebrar barreiras, a me impulsionar para o destino que Deus tinha para a minha vida. Eu busco reproduzir isso na vida das pessoas. É por isso que às vezes eu pego, não tão pesado como deveria, porque as pessoas ainda acham assim, pô, pastor está pegando pesado, mas não, eu poderia pegar mais pesado ainda. No pesado no sentido de pegar no pé, bora, por que não fez isso? Bora, está esperando o quê? Você ainda não fez isso? Vocês ainda não fez aquilo? Olha, eu estou todo o tempo aqui livre para tomar um cafezinho, para a gente conversar, para que você possa ajudar você de alguma forma. Tudo isso é para que as pessoas possam acordar para o seu destino profético e partir. Semana passada, como eu disse a vocês, tivemos a alegria e recebemos o convite de estar lá na Casa da Esperança, na realidade a Igreja Esperança, Anglicana Esperança, que fica lá em Candeias, do nosso amigo e pastor Léo Dourado. E foi um tempo precioso e foi maravilhoso, é sempre bom estar lá, e foi muito enriquecedor compartilhar, conversar, e a gente saiu de lá, era mais de 10 horas da noite, depois a gente saiu, conversou, bateu um papo legal e crescimento, sabe, comunhão, vida na vida, aprendendo, escutando, e isso é muito importante. Para que isso acontecesse, a gente tinha um time aqui que tocou o culto, porque o culto não tem a ver com um pastor, tem a ver com Jesus. Pode não ter mídia, pode não ter louvor, pode não ter pastor, só não pode faltar Jesus. Mas a gente tinha um time aqui que tocou. Louvo a Deus pela vida de Luísa. Eu disse hoje a ela, filha, você está fora da escala, você vai ficar ali cultuando com seu marido, com sua filha, fica ali descansando. Porque a semana passada você trabalhou bastante. Foi ela que fez as boas-vindas, foi ela que fez a intercessão, foi ela que fez o ofertório, foi ela que leu a palavra foi o pastor, foi ela que fez a oração no final, e depois ela veio perguntar, e aí, pastor, como é que eu fiz muita besteira? Eu disse, não, você serviu ao Senhor com alegria e com honra, é isso que Deus quer. Impulsionar para que Deus veja, para que elas vejam o que Deus tem projetado para a vida dela, porque ela nem almeja ainda o que Deus tem para a vida dela. Assim é com todos que servem aqui, mídia, ali na recepção, aqui com as crianças, na fotografia, na dança, aqui no louvor. O louvor nosso hoje em dia, ele é todo da casa. Todo da casa.
A gente começou precisando da ajuda de todas as pessoas para que a igreja fosse caminhando. Hoje, graças a Deus, o louvor é todo da casa. Até o Suquinho Gami aqui, que tinha uns 13 anos, que não entendia nada. Como assim? O que é que eu vou aprender? Eu não sei, eu tenho um time dele e Diego, enfim. E hoje você vê tocando, cantando, cada um fazendo as suas partes. Por quê? Nós precisamos impulsionar, valorizar, chegar junto, ajudar e se felizar com o sucesso das pessoas, porque cada um alcançando o sucesso, é Deus que vai ser glorificado, é Jesus que vai ser visto por todas as pessoas. Quando as pessoas passam, que olha, que casa de adoração, que família que vive, não é uma família perfeita, mas é uma família saudável, que vive a presença do perfeito. É isso, honrar e glorificar a Deus, através de um servir com amor, de uma forma extraordinária. Ainda para servir verdadeiramente uns aos outros em amor, faça pelos motivos certos. A gente precisa tomar cuidado com as motivações no servir. Paulo, ele diz, algumas perguntas aqui surgem para que a gente reflita. Por que será que buscamos tanto experimentamos tão pouco? Por que será que às vezes a gente busca tanto, mas a gente experimenta tão pouco, hein? Por que é que nos envolvemos em um ministério, mas isso, por muitas vezes, se torna mais um dever, um cumprimento de algo, do que um serviço às pessoas que amamos? Por que será que alguns grupos, e aí a gente pode pensar em células, né, até começam bem, mas se torna algo mais sociável do que espiritual, mais superficial do que transformador de vidas? São perguntas que a gente precisa refletir. E Paulo nos alerta em sua carta aos Romanos, verso 11, ele diz: nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. É para não fazer de todo jeito e pela motivação errada. Preste bem atenção, não basta fazer a coisa certa, é preciso fazer pela motivação certa. Se não tivermos cuidado, nós corremos o risco de fazer as coisas certas, porém sem coração e sem paixão. Por isso, não basta ler a Bíblia e não ter paixão pela Bíblia. Não basta ler a Bíblia como apenas um livro e não ter paixão pelo autor, pelo Senhor. Não basta entregar os dízimos e ofertas e fazer isso sem alegria e amor. Não se trata apenas de frequentar um pequeno grupo, uma célula, mas de ter prazer em estar ali em comunhão, em ter o compromisso de estar frequentando, em estar ali atento a um ao outro, estar compartilhando o amor e a alegria. Não basta frequentar a igreja, é preciso pertencer. Não basta eu vir à igreja apenas para participar. Por quê? Porque hoje eu estou com vontade de participar, amanhã eu não quero participar. Hoje o ar-condicionado não estava legal, aquilo, tudo vai incomodar. Quando eu só frequento, tudo não vai estar perfeito. Porque no ambiente onde o perfeito está, ele vai estar. Agora, quando eu sou pertencente, aí eu já entro por ali, abraçando, olhando para o outro. E aí, melhorasse do teu joelho? E aí, como é que está? Conseguisse aquele trabalho? E aí, aquela dificuldade com os filhos, como é que está? Sabe, porque eu me sinto participativo da família. A alegria e o problema não é só dele, é meu também. Sabe, hoje, o ar-condicionado quebrou. O que é que eu posso fazer para ajudar? Está com uma dificuldade ali, o que é que eu posso ajudar ali? Por quê? Porque eu tenho um senso de pertencimento. Olha, eu faço parte disso aqui. Então, se tem alguma coisa que não está caminhando, também eu preciso estar ali fazendo a minha parte. Jesus nos ensinou que a maior alegria é aquilo que sai de nós, que nós entregamos. É por isso que nós repetimos aqui essa frase ao final do ofertório, Atos 20 e 35. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Pastor Chip Ingleb, ele diz: amar as pessoas pelas razões certas significa darmos aos outros o que eles mais precisam, quando menos merecem, a um grande custo pessoal. Meus irmãos, é incrível quanta graça existe quando as pessoas, de coração sincero,
desejam o sucesso dos outros mais do que o seu próprio. Que você possa vivenciar dessa forma, se alegrando, vivenciando, fazendo parte da vida dos outros. Por fim, para servir verdadeiramente uns aos outros em amor, faça da maneira certa. O motivo certo e agora faça da maneira certa. Deus nos alerta para o fato de nosso serviço e relacionamento de um para com o outro, que eles precisam acontecer firmados na motivação e na maneira certa. Olha o que o texto diz, no verso 12 e 13. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Esperança boa, mas também seja paciente na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Servir verdadeiramente em amor é dar a outra pessoa o que ela mais precisa, mesmo quando ela menos merece, da melhor forma possível. Sabe quando tem aquela pessoa que parece ser bem difícil? É maravilhoso você ali derramar amor na vida daquela pessoa. Porque o amor, ele constrange. E aí, quando aquela pessoa é transformada assim, pela presença do Senhor, que recebendo de tanto amor, isso é maravilhoso para você que vivencia na vida da pessoa. Sempre temos que nos lembrar que não fomos chamados apenas para fazer o básico. A gente precisa não fazer o comum, porque a gente não é comum. A gente precisa ir além, fazer além daquilo que está, de repente, no nosso olhar. Porque o nosso olhar é limitante, mas para Deus nada tem limites. E lá em Lucas a gente vê, se alguém pedir que ande 1 milha, ande 2. Se alguém pedir a sua capa, dê também a sua túnica. Ou seja, vai além daquilo que as pessoas necessitam. Isso é chamado para excelência. Isso é um chamado para excelência. E guarde isso no seu coração. A excelência honra os céus, abençoa e inspira as pessoas. A excelência, ela honra o céu e abençoa as pessoas e inspira as pessoas. Porque tem uma conferência que todos nós anglicanos vamos no mês de junho, lá para São Paulo, São José dos Campos. Lá onde hoje em dia está nosso filho, enfim. Por que aquela conferência é tão marcante para nós? Porque o próprio nome já diz, inspire. Nós vamos lá buscar inspiração no Senhor. O Senhor lá com as pessoas, todas as pessoas mostrando aquilo que está fazendo, aquilo que Deus vem fazendo na vida. Nós somos tomados por uma inspiração na presença fortemente do Senhor. E todos nós, quando eu digo todos nós, são igrejas do Brasil inteiro, inclusive do mundo. Tem muita gente que vem do exterior e cada um volta para as suas igrejas inspirados pelo Senhor para derramar aquilo que Deus tem feito e quer que faça na sua igreja local. Realizar algo assim simplesmente pelo nosso próprio esforço é impossível. Nós não lutamos com a nossa personalidade ou pela nossa força da carne. A única maneira de lutarmos da forma certa é através da forma sobrenatural que é Jesus Cristo em nós. E como nós podemos fazer isso? Através da oração. Perseverem na oração. Precisamos ser um povo que ora. Você precisa perseverar em oração no Senhor. O autor, Shippen, ele diz, quando minha vida de oração se torna superficial e não estou me conectando profundamente e honestamente com Ele, é um sinal claro que eu estou confiando mais em mim mesmo. É fácil ser muito ativo para Deus, mas não depender dEle. É muito fácil, se a gente não tomar cuidado, a gente cair no ativismo e estar fazendo as coisas para Deus sem a presença de Deus. É por isso que eu compartilho com as pessoas sempre. A gente precisa, a cada passo que a gente dá, a gente precisa só dar se Jesus estiver com a gente. Se o Senhor não estiver conosco, não adianta a gente marchar para canto nenhum. O que uma vida devocional com Deus de oração e conexão pessoal faz com você? Você se lembra a quem está servindo? Quando você tem uma vida devota ao Senhor, de oração, firmada e conexão com Deus, você se lembra a quem é que você está servindo.
Você blinda o seu coração contra as ofensas, contra as mágoas. Você se afasta de ambientes que são ambientes de fofoca, de maledicência. Você começa a se afastar do ambiente que não é benéfico para você. Você renova o seu olhar pastoral para com outros irmãos, porque todos nós também cuidamos de outras pessoas. Também temos um chamado, sim, pastoral, cuidar de pessoas, encaminhar pessoas que Deus bota no nosso caminhar. Bloqueia uma vida de conexão com Deus, bloqueia o orgulho e a soberba que tentam crescer no nosso coração. Então, fazer da maneira certa é manter o seu coração focado em Deus enquanto você serve. Por isso, o servir em amor e excelência, ele se manifesta de uma forma autêntica quando o verdadeiro eu é revelado, quando responde às necessidades reais, quando acontece pelos motivos certos e quando é realizado da maneira certa. Louvor pode vir. O apóstolo João, ele traz no Evangelho a oração de Jesus para que nós estejamos conectados nele, para que a gente possa estar conectado nele e uns com os outros, para que todos possam enxergar esse amor, dessa conexão e possa ver a presença de Deus. João 17, versos 20 e 21. Eu não oro apenas por estes, mas também por aqueles, e por meio da palavra deles, crerão em mim. Que todos sejam um, Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creiam que tu me enviaste. As pessoas lá fora estão olhando para nós. Será que de fato estamos sendo verdadeiros discípulos de Jesus? Jesus, ele sabia que a maneira mais poderosa de autenticar a sua verdadeira identidade e de revelar o maior ato de amor de Deus a esse mundo decaído seria por meio e pela forma como os seus seguidores eles amariam uns aos outros no dia a dia. A gente precisa viver esse amor verdadeiro uns pelos outros, refletindo como de fato uma família linda precisa refletir, sendo verdadeiros discípulos extraordinários que servem e transbordam amor através de suas vidas. Eu quero encerrar trazendo para vocês que se tem alguém que está conosco que ainda não entregou a sua vida a esse Deus maravilhoso, Deus te chama hoje para que você possa fazer isso. Eu, quando não conhecia ao Senhor, eu sentia uma coisa que eu tinha trava, era de eu não vou numa igreja de crente não, o pessoal tem uma mania de chamar para aceitar Jesus no final ali. Depois que eu fui alcançado pelo Senhor e comecei a vivenciar a vida em família, eu comecei aquele negócio que a verdade vai libertando e vai tirando as vendas dos olhos. Eu comecei a entender quantas oportunidades eu perdi. Esse não é um momento constrangedor, como as pessoas pensam, eu vou me levantar, vou ali à frente e todo mundo fica olhando, não. Esse é um momento onde eu abro o meu coração para, de fato, aquele que me criou poder entrar totalmente na minha vida e eu começar um novo momento na minha vida. Isso é tão libertador. Por isso que quando eu comecei a caminhada e vem o chamado pastoral e chega nesse tempo, eu fico muito tranquilo. Eu digo às pessoas sempre, olha, fica tranquila. Fica tranquila no sentido de que ninguém aqui está olhando e querendo saber da tua vida. Mas Jesus está batendo na porta do teu coração. Eu vou estar aqui, o louvor vai estar tocando. Então, nesse momento, se por um acaso Jesus bateu no teu coração, não tem segredo nenhum, não tem palavra mágica nenhuma. É só você se levantar, chegar perto de mim
eu vou ter a alegria de orar e que nos traz direção a seguir, Pai. Obrigado pela tua presença, Senhor. E que nós possamos abrir o nosso coração e o nosso entendimento, para que a gente possa viver essa expressão maior de amor que tu nos ensinaste, que é amar uns aos outros, servindo as necessidades uns dos outros, viver como uma linda família transparente, verdadeira, que ama, glorifica e honra o teu santo nome, através da comunhão de uns com os outros. Se nesse ambiente, Senhor, tem alguém que ainda não vivencia isso, que ele possa estar sentindo agora o toque-toque do teu bater na porta do seu coração, e que eles possam tomar a decisão mais importante da vida deles, que é abrir a porta para que tu possas ceiar com ele, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. E é por ti, é para ti que nós gastamos todos os dias da nossa vida, para que nós diminuamos e que tu cresças em nós, porque nós queremos sermos discípulos extraordinários, que te ama, que te louva, que te adora, que te honra e que vai viver contigo eternamente. Em nome de Jesus. Estou preparando o caminho